Os destaques desta edição. Parecer do Ministério Público diz que Abdala Praxe não pode participar de eleição como vice na chapa de Rebeca Garcia. Segurança Pública do Estado vai usar armas do Exército. Esquadrilha da Fumaça faz apresentação nesta quinta-feira na Ponta Negra. Justiça desbloqueia 800 milhões de reais das contas de Joesley Batista. Sérgio Moro nega recurso da defesa de Lula. Tribunal Federal mantém prisão de Eduardo Cunha. Brasil é o segundo país do mundo que mais recebe refugiados venezuelanos. Manaus assustada com onda de violência. Noite agitada no IML. Corpos de 2 homens com pés e mãos amarrados são encontrados em mala de carro no ramal do Ipiranga. Na compensa de dentro de picape, pistoleiro executa com 6 tiros comerciante que conversava com a esposa em frente a um salão de beleza. No Manu, a mulher envolvida com tráfico de drogas foi morta com 2 tiros. Mototaxista que estava desaparecido foi encontrado morto com 4 tiros na Cidade Nova. O Jornal da Manhã começa agora. 5h48. Previsão do tempo. Manaus amanhece com 26 graus de temperatura e a máxima de hoje será de 31 graus. Não há previsão de chuva segundo o Climatempo. A umidade do ar está em 74%. Os ventos sopram a velocidade de 6 km/h e faz frio no Brasil. Em São Paulo agora 8 graus, no Paraná 4 graus negativo. Na capital Curitiba -1 grau. No Rio de Janeiro também 17 graus. Porto Alegre 1 grau centígrado, em Rio Branco 12 graus, em Campo Grande do Mato Grosso do Sul a temperatura no momento é de 4 graus. Hoje é quarta-feira, 19 de julho de 2017. Chegamos aos 200 dias do ano. Faltam 165 para acabá-lo. Dia de Santo Arsênio. É também o Dia Nacional do Futebol, o Dia da Caridade, o Dia da Junta Comercial e o Dia dos Povos Oprimidos. O Rio Negro desceu mais 4 centímetros e seu nível em relação ao mar estava ontem em 28 metros e 17 centímetros. São normais operações de pousos e decolagens no aeroporto Eduardo Gomes. O que aconteceu nesta data? 1575, criação da prelazia de São Sebastião do Rio de Janeiro pelo Papa Gregório XIII. 1799, as tropas de Napoleão Bonaparte encontram a famosa Pedra de Roseta, que servirá de chave para a decifração dos hieróglifos egípcios. 1900, o metrô de Paris é inaugurado. 1943, Segunda Guerra Mundial, Roma é bombardeada pela primeira vez pelos aliados, morrem 617 pessoas. A Basílica de São Lourenço é danificada e o Papa Pio XII deixava o Vaticano para visitar as vítimas. 1946, Marilyn Monroe faz seu primeiro teste para conseguir uma vaga no cinema americano. Aos 20 anos assina contrato com o estúdio 20th Century Fox. 1966, aos 50 anos, o cantor Frank Sinatra casa-se com a atriz Mia Farrow. Ela tinha só 20 anos. 1989, um Douglas DC-10 voo 232 da United Airlines tem um acidente durante a aterragem em Silk City, em Iowa, vitimando 112 pessoas, mais devido aos esforços do piloto e de sua equipe, salvam-se 184 dos passageiros. 5h50 em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. No mês de junho, as 9 empresas que operam no transporte coletivo de Manaus registraram 354 assaltos, uma média de 11 crimes por dia. Entre os meses de janeiro e junho, foram 1.815 roubos a coletivos. Segundo o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado, as concessionárias já acumulam um prejuízo de mais de R$500 milhão. O presidente do Sinetran, Camilo Folletti, destaca que seria importante uma lei para que o pagamento da tarifa seja apenas com os cartões Passa Fácil, prática já realizada em outras capitais, onde houve redução nos roubos dentro dos ônibus. Ontem de madrugada, em um assalto a ônibus, um homem foi baleado no rosto. Alberto Peregrini, bom dia. Bom dia Paulo Guerra, bom dia Eduardo Silva, bom dia aos ouvintes do Jornal da Manhã. Estamos aí, Paulo, nas ruas da cidade, em busca de informações e também curtindo a friagem, Paulo. Pois é, Peregrini, a temperatura baixou a noite passada em Manaus, muita gente com frio, 19 graus, né, Peregrini? Você também estava com frio? Não, Paulo, eu procurei aproveitar um pouquinho. E nesse momento também tem muita gente, Paulo, a gente vê nas paradas de ônibus, só na fitalina, aquelas blusas, parece que tá 0 grau, Paulo. Tinha um ainda agora com 3 capas,
esperando o ônibus 508 ali na parada próxima do Terminal 5. Pois é, Peregrino, mas a temperatura no momento é de 26 graus em Manaus. Onde é que está fazendo frio nesse instante, meu Na caro? Zona Leste, Paulo, nós tínhamos aí um friozinho, mas daquele caprichado mesmo aqui nessa área da cidade. Na zona leste da cidade a temperatura é mais amena. Aqui no centro da cidade, 26 graus. A temperatura é de 25 graus, mas a sensação térmica é de 26 graus. E em alguns pontos da cidade, a temperatura é bem mais baixa, como acaba de informar o Alberto Peregrini. Peregrini, tivemos em Manacapuru um fato inusitado. Dois homens resolveram sair para uma quermesse sexual, diríamos, não, Peregrini? Haveria o quê, Peregrini? O que foi que aconteceu? Daí, Paulo Guerra, aconteceu uma verdadeira corrupção sexual. Dois homens firmaram um acordo, né? Cada um faria sexo anal com o outro. Só que o primeiro, o homem conhecido como Lino, foi lá, usou e abusou de seu amigo e na hora de cumprir com a outra parte do acordo, ele não quis liberar a parada não, Paulo. Houve uma discussão, ele ainda cinicamente ofereceu um pacote de bombom em troca dos favores sexuais. O homem se sentiu aí constrangido, foi à delegacia, procurou a polícia para denunciar o Lindo, que continua foragido. Pois é, mas é muita cara de pau também a delegacia faz esse tipo de registro. Alberto Peregrini, os dois motoqueiros, dois homens saíram numa motocicleta para fazer um arrastão também lá em Manacapuru. O que foi que aconteceu? O certo é que um morreu, né, Peregrini? Rapaz, ainda não, Paulo. Tá lá mais pra lá do que pra cá, né? Não chegou a informação ainda da morte desse daí, Paulo, mas ele levou um tiro na costa. E tudo aconteceu assim como você realmente falou. Eles estavam praticando arrastão, o piloto e o que estava na garupa. Daí tomaram o celular de um homem. Paulo Guerra, na hora que estavam fugindo, a moto bateu em um buraco e a arma que estava na mão do garupeiro disparou na costa do que estava pilotando. Rapaz, ele caiu todo ensanguentado, o que estava na garupa ainda conseguiu fugir, ele foi levado ao pronto-socorro e as informações que eu tenho é que aí no município de Manacapuru o assaltante está no bico do urubu. Tá, vai e não vai. Talvez ele não passe dessa friagem, Paulo. Muita gente torcendo, inclusive, não é, Peregrini? Ah, sim, muita gente, inclusive, tá torcendo aí que Manacapuru tenha um bandido a menos, expectativa aí, tem inclusive gente em bolsa de apostas para saber se ele vai ou não vai. Eu já apostei, eu acho que das 4 da tarde ele não passa. Alberto Peregrini, tivemos aí uma noite agitada também nos pronto-socorros, não? Tivemos, Paulo, principalmente no pronto-socorro Platão Araújo, foi o que registrou aí o maior número de ocorrências durante a noite e madrugada, superando inclusive o pronto-socorro 28 de agosto e pronto-socorro João Luz. A população está assustada com a onda de violência e 2 corpos foram encontrados dentro da mala de um carro no ramal do Ipiranga, que é um braço ali do Brasileirinho. E já se tem identificação desses homens, Peregrini? Já, Paulo, já se tem as identificações sim, trata-se de um homem de 30 anos, outro de 27 anos de idade, que foram amordaçados, amarrados nos braços e nas pernas e posteriormente executados, como você bem colocou, no ramal do Ipiranga ali, que é um dos braços do ramal do Brasileirinho. Esse ramal do Brasileirinho, para quem não conhece, fica na zona leste da cidade, começa a partir do final do bairro João Paulo, onde tem vários balneários e outros ramais. E esses homens foram encontrados na mala de um carro, Paulo Guerra, aí com todas as características de execução. Eles foram mortos a tiros e também a facadas, Paulo. A informação é de que trata-se de um comerciante. Ele conversava com a esposa em frente a um salão de beleza da família, quando de repente o que aconteceu, Alberto? Os pistoleiros, os matadores, os assassinos apareceram, Paulo. Foi no bairro da Compensa, na rua Caborel, no bairro Compensa 2. Ontem à noite, quando esse homem estava conversando com a esposa, homens que estavam numa Amarok, numa picape Amarok, atiraram e acertaram a cabeça desse homem que acabou morrendo na hora. Foram disparados 6 tiros, 3 pegaram na vítima. Aquele mototaxista que estava desaparecido teve o corpo encontrado, não é, Peregrini? Foi um latrocínio.
Foi um latrocínio, Paulo. Ontem o Valdir Correia, no programa Giro de Notícias, nós já noticiávamos essa questão, Paulo. É um homem de 34 anos de idade, foi vítima de latrocínio, ele teve sua moto roubada e posteriormente foi assassinado lá naquela área. Não se sabe ainda se ele foi assassinado lá mesmo no local ou se os bandidos desovaram o corpo lá. Muita tristeza envolvendo o caso, Paulo Guerra, nós acompanhamos, nós estivemos no local, inclusive, e logo lá um desespero total por parte da esposa, uma mulher que está grávida de 6 meses de idade, de 6 meses, né? Está grávida de 6 meses e o marido morto lá, realmente um fato muito triste. Nós noticiávamos desde ontem quando esse mototaxista, que era trabalhador, era gente boa, acabou sendo assassinado, vítima de latrocínio. Uma mulher envolvida com tráfico de drogas, ela na realidade, ela consumia muita droga. Estava devendo a boca, não, Peregrini? Pois é, Paulo, né? As informações dão conta de que sim, de que ela estava devendo os seus entorpecentes consumidos e não tem jeito, Paulo, eles matam por qualquer quantia. Nós estamos aí cansados de noticiar pessoas que devem aí 100, 30, 50 reais e eles dão ultimato. Não, o pagamento resulta em morte. E eles realmente fazem assim, dessa forma. E ontem não foi diferente, foi na praça ali do Manoa, na rua Francisco Queiroz, quando uma mulher foi assassinada com 2 tiros, um pegou no peito, o outro na cabeça. Peregrini vai voltar daqui a pouco contando com todos os detalhes do que aconteceu nessa noite agitadíssima na cidade, com muito trabalho para o pessoal do IML. Mas, Peregrini, pastor Alberto ontem ungiu, fez uma oração por você. Como é que você está se sentindo, Alberto? Bem melhor, Paulo Guerra. O joelho agora já está um aço. E a gente, em meio a toda essa situação aí, Paulo, do Brasil, corrupção, crise, violência, a gente tem que se pegar com tudo. Hoje foi com o pastor, ontem foi com o pastor, depois eu fui à novena, e se duvidar, Paulo, vou ao terreiro na sexta-feira. É contigo, Paulo. Pois é, o pastor Armando. Peregrini, só para finalizar, você já pagou a luz da sua casa, Peregrini? Já, Paulo, já deu R$154. Eu estou falando isso, Peregrini, porque muita gente está reclamando da concessionária de energia elétrica em Manaus. 15 dias de atraso, aparece alguém para desligar a energia elétrica. Pode, Alberto Peregrini? Pois é, né, Paulo Guerra? Antigamente demorava mais um pouquinho, vinha aquele negócio daquele aviso de corte, se eu pago ou vai cortar. Agora não, né? A gente está recebendo realmente muitas reclamações. Passou 15 dias, o camarada já está trepado no poste, está subindo no poste e tirando e cortando aí o fio do pessoal. Tem uns mais ousados, Paulo, quando tem negócio de um gato que leva até os fios. Quando é gato, a concessionária leva até o fio. Pois é, Peregrini. Agora na Zona Leste, em algumas áreas da Zona Leste, ninguém ousa desligar a energia porque o funcionário é derrubado do poste. Pois é, Paulo, até diria eu tenho até umas dicas pro pessoal da concessionária, ali na invasão ali por trás do Viver Melhor, né? Que é comandada por traficantes, lá é só gato. O concessionário devia dar uma volta por lá, né? É isso aí, Peregrini, bom trabalho, até daqui a pouco. Até daqui a pouco a gente vai voltar com mais informações. E você que tem seus gatos, todo cuidado é pouco. Temos informações de Manacapuru. Segue, como está a temperatura aí em Manacapuru nesse instante? Bom dia. Bom dia, Paulo. Olha, muito vento, né? A temperatura aqui também está nessa faixa de 25 graus. Mas à beira do rio, a temperatura é muito baixa, a faixa de 19, 20 graus. O pessoal também aqui está usando muita roupa. Como diz o Peregrini, a naftalina já está exalando em todos os lugares aqui de Manacapuru. Muita gente tirou aquelas roupas mais quentes para vestir devido ao frio, né? Mas, Paulo, depois da cheia dos rios, veio o fenômeno das quedas de barrancos e já começam a causar prejuízo em comunidades ribeirinhas. Na última segunda-feira, um desbarrancamento levou grande parte das terras da comunidade do Supiá e com elas uma escola do município. Apesar da escola ser apenas um anexo e estar parcialmente desativada, não deixa de ser um prejuízo para o erário público. Após o sinistro, os moradores ainda tentaram recuperar algumas madeiras da escola, mas não foi possível. Muitas ficaram soterradas e outras foram levadas pela correnteza das águas. O desbarrancamento está relacionado à própria erosividade da margem do rio, ou seja, o tipo de solo que compõe a região é muito frágil. Pelos relatos que a gente conseguiu coletar dos moradores próximos, isso é acentuado na seca. E como o rio está baixando, torna-se comum essas caídas de terras. Quando o rio enche,
O volume de água comprime suas margens a uma pressão hidráulica muito forte, além da correnteza, deixando as terras submetidas aos sedimentos. Com a fragilidade das terras, as ondas das águas, os famosos banzeiros, ajudam nessas quedas de terras. Qualquer banzeiro e blocos inteiros desabam. Na comunidade do Arapapá, o perigo está por conta dos barcos de alta velocidade, os famosos jatos. Segundo o senhor Laércio, morador da comunidade, é um absurdo que essas embarcações estão fazendo com os comunitários. Elas passam em alta velocidade, levando um forte banzeiro, levantando o forte banzeiro, o que já causou muitas quedas de barrancos. Até então ainda não causou danos pessoais aos moradores, mas se continuar assim, em breve poderá causar. A maior preocupação dos moradores é com o ramal, que está em fase de recuperação. E como o ramal está muito próximo da margem do rio, os trabalhos podem ir por águas abaixo, caso venha um desbarrancamento. Por isso, os moradores fazem um apelo às autoridades da Marinha que façam a fiscalização nessas embarcações, para que elas possam navegar na outra margem do rio, antes que o pior aconteça. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, Zeg Deg. 6h07 em Manaus, alerta na rodovia Carlos Braga. Buracos se multiplicam nos dois sentidos da estrada, aumentando o risco de acidentes. Quem tem os detalhes é J. Rai. Quem trafega pela rodovia Carlos Braga, única via de acesso à cidade de Iranduba, vivencia e sente no bolso os efeitos da buraqueira, que aumenta a cada dia nos dois sentidos da estrada. São prejuízos materiais com a manutenção dos veículos e o risco constante de acidentes, principalmente à noite. E se o motorista não conhecer o caminho, é mais perigoso ainda. Na manhã de ontem, durante o reinício das obras de reforma da Praça dos Três Poderes, que estavam paralisadas havia 20 meses, o prefeito Francisco Gomes falou sobre as precárias condições da rodovia e também sobre as cobranças que tem recebido por parte da população por falta de ambulância no hospital de Iranduba. A rodovia aí pertence ao Estado, não é a prefeitura. É o Estado que tem que ajeitar. O hospital é do Estado, não é da prefeitura, J. Rai. Como o cidadão tá falando que não tem ambulância. Lá no posto de Cacau Preto tem ambulância. Agora aqui no hospital de Iranduba, se não tem, é problema do Estado, é problema do gestor lá. O prefeito, mano, não é responsável pelo Iranduba todo, não. O prefeito Chico Doido também falou sobre a deficiência no sistema de abastecimento de água da cidade e relatou as providências que estão em andamento. O problema da água é um problema mais sério do que eu pensava. Nós estamos já com 2 poços, para 2 poços entrar em funcionamento, se Deus quiser, vai normalizar um pouco, mas não vai resolver. Nós estamos com financiamento aí na Funasa, isso que sair não resolve o problema da água imediatamente. Em tempo. Como parte da campanha de prevenção às hepatites virais, que tem como tema hepatites B e C, faça o teste, a Coordenação Estadual de Infecções Sexualmente Transmissíveis e AIDS realiza aqui em Iranduba amanhã testagens rápidas, entregas de preservativos e folders, palestras e vacinação contra hepatite. Segundo a coordenadora local de IST-AIDS, psicóloga Sandra Rodrigues, a ação em parceria com a Secretaria de Saúde do município vai acontecer das 8 às 13 horas na Cerâmica Manauara 2, na rodovia Carlos Braga, e também na Carreta da Saúde, que ficará estacionada nas proximidades da UBS Dr. Lourenço Borg, no centro de Iranduba. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, J. Rai. Agora 6h10 em Manaus, que tem 22 graus de temperatura. Festival Folclórico do Amazonas promete movimentar Ponta Negra com mais de 80 atrações. Fabrício Nascimento tem os detalhes. No período de 28 de julho a 9 de agosto, mais de 80 atrações passarão pelo anfiteatro da Ponta Negra, na zona oeste da cidade, durante o 61º Festival Folclórico do Amazonas. Além das apresentações dos grupos e associações folclóricas das categorias prata e bronze, passarão pelo palco as cirandas de Manacapuru e a banda Carrapicho. A programação diária terá início às 20 horas. Na abertura do evento, dia 28 de julho, a banda Carrapicho abrirá a festa para os grupos da categoria bronze iniciarem a disputa no festival.
Se apresentam nesse dia a quadrilha cômica Bagaceiro na Roça, a dança nordestina Vingadores de Virgulino, a quadrilha cômica Folia e Fuleiragem, a dança alternativa União Hit Dance na Roça, a ciranda Molejo e a dança internacional Grupo da Raj, da Academia de Danças Tribos. Ao todo serão 88 atrações. As apresentações dos grupos da categoria Prata terão início a partir do dia 1º de agosto. Essa e outras notícias você acompanha no portal difusora24h.com. 6h11 em Manaus. As medidas adotadas pela Prefeitura para salvar os 6 IPs que sofreram tentativa de envenenamento em abril deste ano no canteiro central da Djalma Batista começam a ter efeito. Em pelo menos 5 das 6 árvores que sofreram a agressão já se observa o rebrotamento de folhas nas extremidades dos galhos, o que indica que a árvore está viva e pode se recuperar com o tempo. De acordo com o secretário da SEMAS, Antônio Nelson de Oliveira Júnior, além de responder criminalmente, os responsáveis podem ser enquadrados no artigo 137 do Código Ambiental do município, que considera a infração grave danificar, suprimir ou sacrificar árvores da arborização urbana com multa agravada pelo dano causado. O nosso projeto chama Arboriza Manaus, o prefeito lançou em 2016. Ele já é um sucesso, a gente aumentou muito a velocidade do plantio de mudas, já vem se preparando para o verão, que vai ser muito forte. Com isso a gente vai aumentar as equipes de cuidados, né, as equipes que fazem a manutenção delas, através do programa Arboriza Manaus. E esse piloto que foi feito em 2013 era exatamente o que nós estamos planejando para os próximos anos de Manaus. E é para trazer benefício, é para trazer qualidade do ar, é para trazer uma melhoria da temperatura e tantos outros benefícios que a arborização traz. E vamos punir severamente quem fazer esse tipo de ação de vandalismo. SEC abre 2 editais de fomento para bois de Manaus. Fabrício Nascimento tem os detalhes. Tá? 6h13 em Manaus. Não foi possível levar ao ar esta matéria sobre os editais de fomento para bois de Manaus. E Manaus recebe neste fim de semana a primeira edição do Festival Literário e Cultural do Amazonas, que homenageia o escritor Milton Ratum. O evento é gratuito e ocorre entre os dias 21 e 23 de julho no Clube do Trabalhador do SESI. A programação começa na sexta-feira com um aulão para o Enem e bate-papos sobre ilustração e literatura. No sábado, dia 22, o empoderamento feminino estará em voga com uma conversa comandada pela consultora Mary Kaufman. O jornalismo também será abordado em outro bate-papo do dia. O evento encerra no domingo com um show da ex-participante do The Voice Kids, Marcela Bartolo. Depois de longos ensaios e muita expectativa, a Amazonas Filarmônica abre nesta quinta-feira, a partir das 20 horas, a série Encontro das Águas 3, com o primeiro concerto da série Aquarela Sinfônica. Com direção musical do maestro Marcelo de Jesus, regente adjunto da Amazonas Filarmônica e diretor dos corpos artísticos do Amazonas, a orquestra traz para o grande público peças da música erudita aclamadas mundialmente, como a Dança das Horas, do terceiro ato da ópera La Gioconda, de Amilcar Ponchielli, que fez parte da trilha sonora do filme Fantasia da Disney de 1940. O espetáculo abre com a tocata e fuga em ré menor de Johann Sebastian Bach. A Secretaria Municipal de Saúde e Ciência promoveu nesta terça-feira no Centro de Educação de Tempo Integral Elizabeth Freire a primeira oficina de formação do projeto Jovem Multiplicador, ação entre pares pela paz do trânsito. A programação compõe o Plano Intersetorial de Segurança Viária de Manaus e faz parte das ações do projeto Vida no Trânsito. A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda, começou ontem as consultorias para implantação do programa Ambiente de Negócios do Sebrae Amazonas. Manaus foi uma das contempladas este ano com a chamada pública do programa, que tem como objetivo criar um cenário favorável ao desenvolvimento e crescimento de micro e pequenos empreendedores individuais e micro e pequenas empresas. 6h15 em Manaus. A Universidade do Estado do Amazonas cedia de 25 a 29 deste mês o 31º Encontro Nacional de Estudantes de Ciências Contábeis. A abertura terá a palestra Contabilidade, os novos desafios de uma profissão em expansão, com o ex-presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Amazonas, Júlio Ramon Teixeira. A solenidade de abertura será no dia 25 às 19h30 no auditório da reitoria da UEA. Os demais dias do evento serão realizados na Assembleia Legislativa.
A Justiça Federal condenou o administrador da página Portal Apoio no Facebook, Evani Valentim da Silva, ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de R$100 mil. Evanir foi processado pelo Ministério Público Federal no Amazonas por veicular publicações com forte conteúdo discriminatório contra os povos indígenas da etnia Tenharim, incitando ódio contra os silvícolas. As publicações foram veiculadas entre dezembro de 2013 e fevereiro de 2014, período em que os municípios de Humaitá, Manicoré e Apuí, no sul do Amazonas, estiveram sob intensa convulsão social. Esta quarta-feira, o Pleno do Tribunal de Contas do Estado aprecia 24 processos durante a 24ª sessão ordinária do órgão. Entre os processos que serão julgados estão prestações de contas, recursos, representações e tomada de contas. Ainda constam na pauta recursos de revisão ordinário e de reconsideração interpostos por jurisdicionados do TCE em face de algumas decisões tomadas pela Corte de Contas. O plano de ação para atendimento de 234 indígenas venezuelanos da etnia Huaral e suas famílias que se encontram em Manaus foi apresentado pela Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos, SEBAG, na manhã desta terça-feira, e aprovado pelo Conselho Municipal de Assistência Social por maioria dos votos dos conselheiros titulares. O documento define quais as formas de apoio e acolhimento pelo prazo de 6 meses por meio de um conjunto de atividades que assegurem a proteção proativa dos indígenas venezuelanos Huaral. O recurso que será utilizado para a execução do plano de ação socioassistencial para os indígenas venezuelanos que estão abrigados nas 5 casas que foram alugadas pelo poder público para acolhimento provisório é decorrente do cofinanciamento aprovado no último dia 14 pelo governo federal através do Ministério do Desenvolvimento Social no valor de R$720 mil. O montante será transferido diretamente do Fundo Nacional de Assistência Social para o município. De acordo com a subsecretária operacional da SEMART, Jane Mara Moraes, a aprovação do plano significa assumir um compromisso com essa população em situação de vulnerabilidade social. As próximas etapas, após a aprovação aqui pelo Conselho Municipal de Assistência Social, é justamente organizar o acolhimento, os serviços, as casas. Nós estamos trabalhando também com a parte da documentação. Existe uma orientação do Ministério Público Federal que nós possamos regularizar a permanência dos estrangeiros aqui, então no caso dos venezuelanos, então nós já estamos providenciando atendimento itinerante pela SEMAG para fazer a retirada de fotografias, o preenchimento do documento, que é um formulário de pelo menos 5 páginas. Então nós vamos trabalhar com esses 234 nos locais que eles estão acolhidos a partir disso. O plano de atendimento dos indígenas Huaral e suas famílias será executado pela Prefeitura de Manaus em parceria com a Caritas Arquidiocesana. O Jornal da Manhã homenageia hoje uma de suas mais antigas ouvintes. É Dona Argentina Silva de Jesus, uma parentinense que chega hoje simplesmente aos 106 anos de idade. A lembrança nos foi feita pela filha, Dona Arlete Arraquian, que preparou uma homenagem para a matriarca, a Dona Argentina Silva de Jesus, que completa hoje 106 anos de idade. A Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região Amazonas e Roraima, em parceria com a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, promoverá no período de 4 a 5 de agosto de 2017 o primeiro ciclo de palestras em Tabatinga com o tema Os Novos Paradigmas na Relação Trabalhista, Rumos e Desafios. O evento acontecerá no Auditório Amazônia, Comando de Fronteiras do Alto Solimões, e contará com a participação do ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Augusto César Leite de Carvalho, da desembargadora do TRT, Francisca Rita Alencar Albuquerque, do juiz titular da Vara do Trabalho de Tabatinga, Gerfran Carneiro Moreira, e da advogada especialista em direito previdenciário, Isamélia Castro Albuquerque. Um tema de comodato assinado nesta terça-feira pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas e o Exército Brasileiro deve garantir a cessão de fuzis para o uso das forças estaduais de segurança. As armas serão utilizadas na operação de combate às drogas dos rios. O equipamento deverá ser utilizado pelos grupos especiais das polícias civil e militar. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, o equipamento entregue é considerado o armamento individual mais potente do mercado. Os policiais dos grupos especiais já possuem treinamento para a utilização dessas armas e para esse tipo específico de fuzil. Eles passarão por nova instrução. Em 1.115 audiências de custódia e flagrantes realizada pela Defensoria Pública do Estado,
573 presos tiveram liberdade provisória concedida. O levantamento foi feito de janeiro a maio deste ano. Além disso, o órgão registrou 259 averiguações de irregularidades de prisão. As audiências de custódia têm o objetivo de evitar prisões desnecessárias, ao permitir que os acusados, dependendo do tipo de crime, possam responder aos processos em liberdade. Os números registrados pelo DPE são expressivos e resultam de medida adotada pela instituição, que em janeiro deste ano estendeu as audiências de custódia para todos os distritos integrados de polícia de Manaus, como forma de reduzir o encarceramento de presos provisórios nas unidades prisionais do estado. Em comemoração ao 144º aniversário do aeronauta e inventor brasileiro Santos Dumont, o 7º Comando Aéreo Regional da Força Aérea Brasileira, o 7º Comar, vai realizar uma apresentação militar de grande porte nesta quinta-feira amanhã, às 15h30. O espetáculo ficará por conta do Esquadrão de Demonstração Aérea na Praia da Ponta Negra. Popularmente conhecido como Esquadrilha da Fumaça, o grupo retorna à cidade após 10 anos sem se apresentar por aqui. Em grupo, os 7 pilotos treinados utilizarão as aeronaves para realizar acrobacias e demonstrar a segurança dos equipamentos, com o objetivo de desenvolver o sentimento patriótico nas novas gerações admiradoras da aeronáutica. O Pleno do Tribunal de Justiça do Amazonas recebeu nesta terça-feira uma denúncia do Ministério Público do Estado contra o prefeito de Atalaia do Norte, Nonato do Nascimento Tenazor, por supostamente ter cometido crime de responsabilidade contra a Câmara Municipal. O crime previsto no artigo 1º, inciso 14º do Decreto-Lei número 201/1967 configura na recusa do fornecimento de informações sem explicação do motivo por escrito à autoridade competente. O prefeito foi denunciado pelo Ministério Público do Estado e a decisão foi aceita unanimemente, segundo o relator desembargador Jorge Manuel Lopes Lins. De acordo com o relator do processo, em procedimento investigatório instaurado pelo Ministério Público, um vereador apresentou requerimentos que foram encaminhados ao prefeito e que não foram atendidos, desrespeitando a prerrogativa constitucional do Legislativo de fiscalizar o Executivo. A partir de sábado, nenhum candidato ao cargo de governador poderá ser detido ou preso, salvo em flagrante delito. De acordo com a legislação eleitoral, a regra vale até 48 horas após a votação. A determinação consta do cronograma divulgado pelo Tribunal Regional Eleitoral. A eleição suplementar vai ocorrer no dia 6 de agosto. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral, mesmo se houver prisão ou detenção em flagrante, o candidato deve ser levado imediatamente a um juiz para que o magistrado avalie no mesmo momento a legalidade do ato. O objetivo da medida é garantir o equilíbrio da disputa eleitoral ao prevenir que prisões sejam utilizadas como manobra para prejudicar um candidato através de constrangimento político ou afastando-o de sua campanha, informou o órgão. Para o Ministério Público Eleitoral, o deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, Abdala Praxe, não pode concorrer às eleições. O parecer é assinado pelo procurador regional eleitoral auxiliar Alexandre Jabor Abdala. Abdala é candidato a vice na chapa encabeçada por Rebeca Garcia, do PP, na coligação Coragem para Renovar. O entendimento do Ministério Público Estadual é que Abdala não pode disputar a eleição por ser ficha suja. A ação de impugnação de registro de candidatura proposta pelo Ministério Público se deu pela condenação criminal do deputado no processo número 2003-320001-1896-0, fato esse que atrai a incidência da inelegibilidade. De acordo com o texto do Ministério Público, Abdala contestou a IRC, alegando que o crime ao qual foi condenado não estava na lista das hipóteses de inelegibilidade e que não era possível confundir as hipóteses de crimes contra a economia popular com a dos crimes contra a ordem econômica. Ainda segundo a defesa de Abdala, o crime ao qual foi condenado afronta somente a livre concorrência. O Ministério Público Estadual informou que o acórdão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região declarou a prescrição retroativa do crime do artigo 288 do Código Penal, absolveu em relação ao tipo do artigo 4º da Lei 8.137/90 e reduziu a pena aplicada relativamente ao crime. Porém, diz o texto do Ministério Público do Estado que o pedido de impugnação fundamenta-se na condenação do requerido no crime contra a ordem econômica, espécie de crime contra a administração pública. Polícia. Os acontecimentos da noite, madrugada, Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Vamos começar mais uma vez, Paulo Guerra, destacando as ocorrências do pronto-socorro, 28 de agosto. Noite, madrugada tranquila.
poucos atendimentos no setor de urgência e emergência. 4 atendimentos tão somente. Pronto socorro João Lúcio. Podemos considerar também uma noite tranquila. Entretanto, uma pessoa deu entrada vítima de agressão física. Levou pauladas pelo corpo. Uma outra pessoa por volta de 22h30 dava entrada no pronto socorro João Lúcio, vítima de queda de moto ocorrida ali na área da rua Doutor Pegorário, no Zumbi dos Palmares, ali perto do campo. Pegou uma queda, deu entrada com o braço quebrado e hematomas na cabeça. Pronto socorro Platão Araújo. Movimentação intensa durante a noite e madrugada. Uma pessoa deu entrada vítima de agressão física após uma discussão ocorrida em um bar. Os 2 homens que até então bebiam juntos, um foi pra cima do outro e deu-lhe uma violenta cadeirada que pegou no pé do vidro. Um homem deu entrada vítima de acidente de trânsito, uma queda de moto ocorrida no bairro Cidade de Deus. Ele vinha em alta velocidade, de repente perdeu o controle de sua máquina, colidiu com a sarjeta e acabou ficando todo ferido na área do bairro Cidade de Deus. Informação que me chegava na madrugada de hoje, através do companheiro Bilu. O Bilu da lotação estava dirigindo o seu veículo e estava fazendo o trecho Jorge Teixeira, Bola da Suframa, quando de repente viu um acidente de trânsito, 2 motos que colidiram nas proximidades da rotatória da Samsung. Um foi pro lado, outro foi pro outro, as motos ficaram no chão, motoqueiro todo esfolado. O Bilu me passava essa informação logo na madrugada. Os 2 foram levados ao pronto-socorro Platão Araújo de polícia. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. A Polícia Militar, a Polícia Civil, a Secretaria de Segurança como um todo, agindo durante toda a noite e madrugada. Algumas ocorrências nós podemos destacar. Paulo Guerra, a Polícia Militar, através da Força Tática, os policiais detiveram por arma um homem que estava aí com porte legal de arma de fogo, estava pronto para cometer assaltos. O Lincoln Benício da Silva, de 20 anos de idade, foi detido após abordagem da Força Tática. A Polícia Militar, através dos policiais da 24ª SICOM, detiveram um homem por estar praticando roubo. Um ladrão! Olha o ladrão! Rômulo da Silva de Castro, de 22 anos de idade, moreno, alto, olho comprido, cabelo pintado de louro, profissão ladrão. Não quer que diga o nome dele, tá bom, bonitão? Rômulo da Silva de Castro, 22 anos de idade, profissão ladrão. Polícia Militar. A Polícia Militar, através dos policiais da 26ª SICOM, também detiveram um foragido. Ele estava foragido no sistema penitenciário e foi aí preso, foi recapturado pela Polícia Militar. Essas são as ações da Secretaria de Segurança durante a noite e madrugada, que teve também ocorrências com policiais da 17ª SICOM, que recuperaram um carro roubado. A Polícia Militar também, através da 27ª SICOM, detiveram também homens que estavam foragidos da penitenciária. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Era começo da noite de ontem. O programa Giro de Notícias, apresentado ontem pelo garotinho Valdir Correia, já estava destacando de que um mototaxista que estava desaparecido foi encontrado
O corpo dele foi encontrado na Cidade Nova, no núcleo 21, mais precisamente na rua 216. Naquele momento, populares acharam o corpo e comunicaram rapidamente à polícia. Foi muito triste, foi lamentável presenciar a chegada da esposa desse trabalhador, uma jovem senhora grávida de 6 meses, lamentando a morte do marido, que foi vítima de latrocínio. Roubaram a moto dele e, como se não bastasse, ainda o mataram. Morte no Manoa, na rua Francisco Queiroz, no bairro do Manoa, ali na praça. Um possível acerto de contas. Uma mulher que sempre andava pela rua, gostava de dar uma cheirada, gostava de queimar o cigarro do capeta. Ela foi assassinada com 2 tiros. As informações dão conta, as primeiras informações dão conta de que o crime tem a ver com o tráfico de drogas, com acerto de contas. Aliás, 90% das mortes em Manaus tem a ver com o tráfico de drogas. Morte no ramal do Ipiranga. Para quem não sabe, o ramal do Ipiranga fica na zona leste da cidade. 2 homens foram encontrados na mala de um carro. Eles foram mortos a tiros e facadas. Estavam amarrados nos pés e nas mãos e também amordaçados. Eles foram encontrados e a polícia rapidamente também esteve no local e o corpo foi conduzido ao Instituto Médico Legal, no bairro da Compensa, na rua Oscar Borel. No momento em que o homem estava conversando com sua esposa, bandidos em uma picape atiraram e mataram o homem com 3 tiros na cabeça. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas, além das necrópsias, 70 exames de corpo de delito. Olavo e o Robson na permanência tiveram muito o que fazer, muito trabalho para a equipe do Dr. Jefferson Mendes no Instituto Médico Legal. Paulo Guerra, para encerrar, vamos destacar mais uma vez a corrupção sexual que aconteceu em Manacapuru. Um jovem de 22 anos de idade procurou a delegacia em Manacapuru para denunciar seu amigo. Segundo ele, os dois firmaram um acordo. Um faria sexo anal com o outro. O primeiro foi lá, usou, abusou e depois não quis cumprir a segunda parte do acordo. Ele não quis de jeito nenhum. O jovem se sentiu lesado e procurou a delegacia para denunciar o homem que o abusou sexualmente. Aí, Manacapuru, todo cuidado com esse tipo de acordo aos meus amigos manacapuruenses. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Esportes. O Tribunal de Justiça Desportiva de Pernambuco confirmou o título pernambucano conquistado pelo Sport neste ano. O julgamento realizado na noite de ontem em Recife assegurou a taça do estadual ao Leão após o recurso do goleiro Luciano de Salgueiro, que havia pedido a suspensão do resultado. Os jogos de ontem pela Série B do Campeonato Brasileiro. Paysandu 1, Náutico 0. Internacional com gol irregular venceu o Luverdense por 1-0. Boa 2, Criciúma 0. Goiás 0, Londrina 1. Guarani 2, Ceará também 2. ABC 0, América Mineiro 1. Santa Cruz 1, Vila Nova de Goiás 0. Figueirense 0, Oeste também 0. Juventude 1, CRB também 1. Paraná Clube 4, Brasil de Pelotas 1. Os jogos de hoje pela Série A do Brasileirão. Às 19h30 jogam Santos e Chapecoense. No mesmo horário, Vitória e Grêmio. Jogos às 21 horas, Ponte Preta e Curitiba. Avaí e Corinthians. Às 21h45, Flamengo e Palmeiras. São Paulo e Vasco. Atlético Mineiro e Bahia. Últimas notícias. A onda de frio que atinge a América do Sul deixou mortos na Argentina, além dos fortes ventos que têm afetado o funcionamento dos aeroportos. De acordo com o jornal local El Clarim, 8 pessoas morreram 8 dias na última semana pela passagem da onda polar. O Ministério Público da Venezuela informou ontem que investiga a morte de um homem identificado como Héctor Anuel,
que foi queimado durante uma manifestação no estádio de Anzoátegui, no leste do país. Com a morte de Hector, o número de mortos dos protestos que abalam o país desde o início de abril sobe para 96, segundo a contagem da agência F. Apesar de preocupações com os setores automobilístico, siderúrgico e de eletroeletrônicos, o governo da Coreia do Sul parece estar disposto a atender às demandas dos Estados Unidos de renegociar um acordo bilateral de livre comércio que entrou em vigor em março de 2012. Washington solicitou formalmente no último dia 12 de julho que os dois lados se reúnam para discussões sobre a revisão do acordo comercial, um pacto que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, descreveu como assassino de empregos para empresas americanas. A rápida capitulação de Seul, segundo analistas, é o resultado da sugestão implícita de Washington de que os Estados Unidos poderiam se retirar do Tratado de Segurança que garante a proteção da Coreia do Sul perante o vizinho do Norte, caso suas demandas não fossem cumpridas. O ex-presidente do Banco Caixa Madrid, Miguel Blesa, foi encontrado morto hoje com um tiro no peito. A primeira hipótese dos investigadores é que o caso se trata de um suicídio. O corpo foi encontrado no início desta manhã em uma propriedade da província de Córdoba, no sul da Espanha. Blesa era acusado em vários casos de corrupção relacionado com a gestão na entidade financeira, atualmente sob intervenção do Estado após a fusão com outros bancos. O presidente Michel Temer deve sancionar nesta quarta-feira o projeto de lei liberando 102 milhões para o orçamento da Polícia Federal para que a emissão de passaportes seja retomada. O recurso havia sido aprovado pelo Congresso no dia 13 de julho, mas apenas nesta terça-feira o presidente do Congresso, senador Eunício Oliveira, assinou o despacho, enviando o texto para o Palácio do Planalto. A emissão de passaportes está suspensa desde o dia 27 de junho. Após 6 meses da queda do avião que matou o então ministro do STF, Superior Tribunal Federal, Teori Zavascki, completados nesta quarta-feira, a investigação do acidente continua e não tem prazo para ser finalizada. Em 19 de janeiro, o relator da Operação Lava Jato no STF morreu aos 68 anos após a queda do avião em que estava junto a outras 4 pessoas no litoral de Paraty, no estado do Rio de Janeiro. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região decidiu ontem manter em prisão preventiva o ex-deputado Eduardo Cunha. Ex-presidente da Câmara, Cunha está preso desde outubro do ano passado em Curitiba. A Justiça Federal determinou o desbloqueio de 800 milhões de reais das contas de Wesley Batista, dono da JIF, controladora da JBS, após lucro obtido com a compra de dólares às vésperas da divulgação da gravação do diálogo do empresário com o presidente Michel Temer. O valor estava bloqueado desde 30 de maio com a decisão liminar. O juiz federal Tiago Bittencourt de David da 5ª Vara Civil, também achando pouco, extinguiu a ação popular que propunha o bloqueio de 10 bilhões das contas jurídicas dos irmãos Wesley e Wesley Batista, donos da JBS e de diretores da empresa. O juiz Sérgio Moro negou nesta terça-feira o primeiro recurso da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva contra a sentença que o condenou a 9 anos e 6 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no processo que apura se um triplex em Guarujá, litoral de São Paulo, foi propina paga pela OAS a Lula por meio de contrato da Petrobras e o dinheiro terá que ser devolvido à estatal. A decisão é do juiz federal Sérgio Moro no despacho publicado em resposta a embargos de declaração da defesa do ex-presidente no processo. A defesa ainda pode apresentar uma apelação, recurso que vai ser analisado pelo TRF da 4ª Região. Para o juiz, a alegação da defesa de que a sentença deu valor equivocado ao depoimento não procede. A Justiça suspendeu por prazo indeterminado uma ação movida pelo Ministério Público Federal contra a Samarco, segundo o comunicado divulgado ontem pela Vale, uma das donas da empresa ao lado da BHP Burlington. A ação no valor de 155 bilhões de reais foi movida pelo Ministério Público Federal após o rompimento de uma barragem da mineradora em Mariana, Minas Gerais. Apesar da suspensão, continua em vigor o prazo para que as empresas cheguem a um acordo em relação às várias ações cíveis públicas movidas contra elas após o desastre de 2015. A crise na Venezuela levou 52 mil cidadãos a pedir refúgio em outros países até o primeiro semestre deste ano, informou o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, Acnur. Em 6 meses, o número quase dobrou. Até o ano passado, eram 27 mil pedidos em todo o mundo. O Brasil concentra o segundo maior número de solicitações de refúgio de venezuelanos, 12.960 pedidos em tramitação, ficando atrás apenas dos Estados Unidos com 18.300 solicitações. As informações foram divulgadas pelo porta-voz da Acnur, William Spindler, em entrevista coletiva em Genebra, na Suíça. Segundo Spindler, os números representam apenas uma fração do
do total de venezuelanos que podem estar com necessidade de proteção internacional, já que muitos não requisitaram o pedido de refúgio, embora tenham indicado que foram forçados a deixar seu país devido à violência, insegurança e também incapacidade local de atender necessidades diárias de subsistência. De acordo com a Acnur, considerando a evolução da situação na Venezuela, estima-se que as pessoas continuem deixando o país. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta quarta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Jantar entre Temer e Maia vai ser só beijos e abraços, diz ministro. Folha de São Paulo. Abrigos lotam na segunda tarde mais gelada em 13 anos em São Paulo. E frio continuará. O Estado de São Paulo. PSB critica a ofensiva de Temer sobre deputados. Líder do PMDB nega assédio. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. TRF1 mantém prisão preventiva de Eduardo Cunha. Valor Econômico. Autuações com a Lava Jato somam 12,8 bilhões de reais de 2015 a 2017. Diz Receita. Estado de Minas. Em BH, senador Cristóvão Buarque é chamado de golpista e traidor da educação. No Recife, Jornal do Comércio. Justiça extingue ação que bloqueou bens de Joesley Batista. Fortaleza, Diário do Nordeste. PRF apreende drogas em ônibus e prende trio em frente à rodoviária. Porto Alegre, 0 hora. Farmácias uruguaias passam a vender maconha. Brasil Econômico. Recuperação da economia brasileira será gradual, diz a OMC. Edições impressas locais, o Centenário Jornal do Comércio. Ainda em crise, Polo Industrial de Manaus demite menos. Agora. Idoso achado morto tem casa roubada. A crítica. Excedionato, preso lhe deu 50 com o golpe do emprego. Em tempo. Mais de 100 presos são soltos por mês em Manaus. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição, reportagens Fabrício Nascimento, José Alberto Zegdeg, J.A. e Alberto Pellegrini na editoria de polícia. A operação de rádio de Itamar Jardina, Hamilton Cabral e Carlos Luiz. Apresentação, Eduardo Silva e Paulo Guerra.